As pirâmides se destacam como ícones inestimáveis na história da humanidade. No entanto, essas impressionantes estruturas permanecem envoltas em véus de mistério e intrigas, com suas origens frequentemente desafiando explicações lógicas. Vamos explorar com mais profundidade 10 notáveis fatos que mantêm as pirâmides do Egito no centro das indagações científicas. Espero que gostem e sejam muito bem-vindos ao canal Histórias e Mistérios. 1. Enormes blocos de construção. Um dos aspectos mais desconcertantes é o fato de que cada um dos tijolos utilizados na construção das pirâmides pesava uma incrível carga de 2 a 50 toneladas. Imagine, por um momento, o desafio logístico e de engenharia de transportar algo dessa magnitude nos dias de hoje, mesmo com o auxílio da tecnologia moderna. Agora, retroceda cerca de 5.000 anos, quando os antigos egípcios conseguiram mover cerca de 2,5 milhões desses colossos de pedra, alguns pesando até 50 toneladas, num período de apenas 12 anos. Essa proeza é, sem sombra de dúvida, espantosa e continua a confundir os cientistas, deixando-os perplexos quanto à habilidade e engenhosidade dos antigos construtores, que não dispunham dos recursos tecnológicos da era atual. 2. Perda do revestimento original. Outro ponto de intriga reside na constatação de que as pirâmides perderam grande parte de seu revestimento externo original ao longo do tempo, devido à deterioração natural, eventos desastrosos ou saques. Enquanto a estrutura principal das pirâmides ainda se mantém intacta, o icônico revestimento de calcário branco, que outrora reluzia como diamantes no deserto sob o reflexo do sol, foi irremediavelmente perdido, sem perspectivas de restauração. 3. Durabilidade surpreendente. Das 7 maravilhas do mundo antigo, as grandes pirâmides de Gizé são as únicas que permanecem de pé, resistindo às intempéries do tempo, apesar de terem sido erguidas muito antes das outras 6 maravilhas. Mesmo outras pirâmides encontradas em diferentes partes do mundo não conseguiram manter a mesma integridade ao longo dos séculos, muitas estão parcialmente danificadas ou substancialmente menores em comparação às grandiosas construções egípcias. Como essas pirâmides foram capazes de resistir tão admiravelmente ao teste do tempo é um enigma constante que ainda mantém os cientistas intrigados. 4. Altura da pirâmide de Chafre. Uma observação superficial das imagens das pirâmides poderia levar alguém a acreditar que a pirâmide de Chafre é a mais alta entre elas, devido à sua imponente aparência. Entretanto, a verdade é que sua elevação aparente é resultado do terreno em que foi construída. Na realidade, a pirâmide de Chafre é menor do que a pirâmide de Chufu, que fica ao lado dela, quando se considera a altura medida a partir do solo. A pirâmide de Chufu é a verdadeira detentora do título de mais alta. 5. O enigma do cofre de granito. No interior de uma das pirâmides, um cofre de granito se destaca por seu tamanho notavelmente desproporcional à sala em que se encontra. A dimensão desse cofre é tamanha que surgem perguntas intrigantes sobre como ele teria sido colocado no local sem causar danos à entrada ou ao próprio cofre. Essa incógnita permanece sem resposta, continuando a intrigar os cientistas e historiadores. 6. Diversas teorias sobre suas origens. É provável que você já tenha ouvido falar de várias teorias sobre as origens das pirâmides egípcias. No entanto, devido ao mistério e à incerteza que cercam a história dessas estruturas, muitas pessoas desenvolveram suas próprias teorias sobre como elas surgiram. Considerando que as pirâmides foram construídas em uma época em que parecia impossível erguer algo de tamanho tão colossal, algumas pessoas sugerem a possibilidade de ajuda extraterrestre em sua construção. Alguns acreditam que as pirâmides poderiam até mesmo servir como uma base para desembarques extraterrestres no passado ou futuro. Apesar de ser uma ideia improvável, os cientistas mantêm a mente aberta. Talvez nunca venhamos a conhecer totalmente a verdade por trás dessas estruturas impressionantes. 7. A temperatura dentro das pirâmides. No século XXI, consideramos o ar-condicionado um luxo comum, mas no Egito Antigo, essa comodidade era inexistente. Surpreendentemente, as grandes pirâmides de Gizé mantêm uma temperatura interna de cerca de 20 graus Celsius, mesmo sem acesso à eletricidade ou a máquinas para resfriar o ar. Isso é notável, especialmente quando se considera que a temperatura no deserto pode superar os 50 graus Celsius. Os engenheiros egípcios antigos demonstraram uma notável inteligência ao criar uma estrutura que autorregula sua temperatura. 8.
Construção sem escravos. É comum pensar que as pirâmides foram construídas por escravos acorrentados, forçados a transportar blocos de calcário pesados. No entanto, essa teoria, frequentemente atribuída a historiadores gregos antigos que tentaram explicar a construção das pirâmides, foi desacreditada. Descobertas mais recentes mostram que os trabalhadores desfrutavam de condições de vida relativamente boas e eram selecionados entre os melhores trabalhadores do império. Eles até mesmo tinham cidades e assentamentos próximos onde cultivavam comida e viviam com suas famílias. As condições de trabalho não eram tão ruins quanto se acreditava, e os antigos egípcios tinham acesso a técnicas como buracos de postes, rampas e escadas para transportar os enormes blocos. 9. Outras pirâmides na região. Embora as grandes pirâmides de Gizé sejam amplamente reconhecidas como maravilhas arquitetônicas, elas não são as únicas pirâmides na região. Muitos outros complexos de pirâmides existem dentro e fora das fronteiras do Egito. Surpreendentemente, o país com o maior número de pirâmides não é o Egito, mas sim o Sudão, que já foi o epicentro da civilização núbia, intimamente ligada ao Egito. Essa região abriga mais de 220 pirâmides. Isso levanta a questão de quantas outras pirâmides podem estar escondidas na região, aguardando descoberta. 10. A estrutura mais alta do mundo por milênios. Uma característica que intriga os cientistas é que, durante milênios, nada de proporções semelhantes à Grande Pirâmide foi construído. A Pirâmide de Chufu, em Gizé, foi construída por volta de 2500 a.C. e manteve o título de estrutura mais alta do mundo por quase 3.000 anos, até por volta de 1300 d.C., quando a torre da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, finalmente a superou em altura. No que diz respeito aos arranha-céus, somente no século XX conseguimos construir edifícios que ultrapassaram essa altura, como o Singer Building em Manhattan, nos Estados Unidos. Essas são algumas das razões fascinantes pelas quais as pirâmides do Egito continuam a impressionar os cientistas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo semelhante.